Fala família Palmeiras 90 mais, eu sei que você está acostumado aqui a receber conteúdo de notícia, mas hoje eu quero te convidar para uma experiência diferente, tá? Porque nós vamos pegar todas as informações disponíveis no mercado para traçar o Palmeiras em 2026 e para isso nós vamos dividir esse vídeo em três grandes blocos. O primeiro são jogadores que receberam ou que a gente sabe que receberão propostas para sair no Verdão em 2026. O segundo são os jovens jogadores da nossa base que vão ganhar bagagem no time profissional. E o terceiro, meu irmão, as contratações do Verdão, ou pelo menos tudo o que está se especulando sobre elas. E começando o bloco de jogadores que sairão do Palmeiras, Giai é um nome que está ganhando força para sair do Palmeiras. E aí você vai me falar, mas nada a ver, ele acabou de renovar. Essa é a estratégia que os clubes de futebol profissional utilizam para valorizar o passe de um jogador, tá? É bem verdade que o Giai recebeu proposta nesse ano de 2025, né, para ir pro Zenit da Rússia e recusou, tá? Ele quis ficar no Palmeiras porque entendia que o Palmeiras era uma baita vitrine para ele ser convocado para a seleção argentina e chegar à famosa Copa do Mundo, coisa que não aconteceu. O Giai, defensivamente, ele tem todo aquele espírito argentino, sabe? Jogador guerreiro, raçudo, rápido, forte e entrega a alma. Só que ofensivamente ele tem um caminho longo para se desenvolver, mas longo mesmo. Na minha opinião, tecnicamente o Giai deixa muito a desejar. Mas tem um porém, tá? O Palmeiras com certeza absoluta vai receber proposta pelo lateral argentino no próximo ano. Isso porque ele tem um grande potencial de evolução, principalmente se lapidarmos ele defensivamente. Sempre falei aqui no canal sobre o Felipe Anderson e sobre como eu queria que ele jogasse mais centralizado, né? E sempre falei aqui no canal que o Giai tem potencial para ser um dos melhores zagueiros na América do Sul. Precisa improvisá-lo e testá-lo, né? Veja, o Sérgio Ramos também começou como lateral. Eu só não me lembro se era lateral esquerdo ou direito, mas o Luxemburgo entendeu que a qualidade técnica dele era limitada, mas que ele tinha uma entrega defensiva enorme. Colocou o jogador lá e deu no que deu, né? Simplesmente um dos melhores zagueiros da história do futebol espanhol. A tendência é que junto do Giai, o zagueiro Benedetti saia do Palmeiras no começo do ano que vem e o destino deve ser o Arsenal. O Palmeiras se aproximou muito dos scouts do Arsenal e da diretoria, né, nessa última temporada. Os assuntos deram certo, o famoso deu match, né? Deu certo a forma de comunicação e isso é difícil entre clubes de futebol, tá? Assim como o Palmeiras deu certo na comunicação com o Benfica nessa temporada, fruto do nosso trabalho de gestão de futebol, tá? A diretoria de futebol está fazendo um bom trabalho, o que vai na contramão do que a gente viu no começo do ano, né? Uma diretoria lenta, enfim. O trabalho foi bem realizado. A tendência é que o Benedetti saia por um valor recorde para um zagueiro, tá? Óbvio, recorde, o top é o Vitor Reis, né? Mas algo em torno de 75 milhões de reais que o Arsenal estaria disposto a pagar para contar com o zagueiro Benedetti em 2026. E tem mais um nome que tá na corda bamba, vamos dizer assim, por parte da torcida, né? E veja, gente, tudo que eu tô falando aqui é o máximo, eu falo com o máximo respeito, tá? Ao ser humano por trás do atleta, com respeito mesmo, de verdade. O nome dessa vez é o Facundo Torres, que não agrada parte da torcida do Palmeiras. Veja, Rômulo foi contratado junto ao Novo Horizontino e mesmo apresentando um futebol ok, né? Ele foi emprestado. A diferença é que o Facundo Torres custou muito dinheiro e não está entregando tanta coisa assim além, por exemplo, do que o Rômulo entregou, né? Mas nós temos que ter paciência com o jogador. O Flaco Lopes era a mesma coisa, pô. Ele não entregava metade, né, do futebol que ele entrega hoje. Hoje, pô, para mim é o principal jogador da temporada do Palmeiras, né? Então, assim, embora eu ache que o Facundo Torres não está desempenhando um futebol à altura do que a gente esperava, eu também acho que a gente tem que ter paciência com o jogador. Eu coloquei ele nessa lista aqui como dispensa, mas eu vou deixar uma interrogação para você me responder. Você acha que o Facundo merece continuar no Palmeiras? E se merece, quanto tempo você daria para ele ficar no Verdão e apresentar um bom futebol?
Aí, meu irmão, uma notícia meio chateado de dar, né? Uma notícia meio triste. Vitor Roque. Vitor Roque vai receber proposta pro começo do ano que vem. A gente tem que se preparar para isso. Não dá pra imaginar que ele não vai receber, porque o futebol que ele tá jogando é fora de série, né? E o Vitor Roque tem pouquíssima idade, 19, 20 anos. É, triste, mas temos que pensar a respeito, né? Vitor Roque já recebeu uma sondagem formal do West Ham, tá? Essa semana. 40 milhões de euros aproximadamente, o que é uma bala. Não sei se de fato o valor vai chegar a tudo isso ou se esse valor ele é balizado em números, né, que o jogador tenha que atingir, por exemplo, o número de gols, número de partidas, enfim, né? Mas de qualquer forma é uma majoração do valor do jogador absurdo, né? O Palmeiras pagou 154 milhões nele e assim, pouco mais de 6 meses ele já valorizou, né? Natural, os clubes da Europa vão querer o jogador agora, mas eu tenho pra mim que ele fica no Palmeiras até 2027. Todas as informações com as quais eu lidei me comprovam isso, tá? Então eu deixei ele aqui na lista, mas com um ponto de interrogação porque ele provavelmente não sai. Mas junto dele nós temos o Emiliano Martinez. E aí eu te faço uma pergunta. Será que o Palmeiras não tem na base um volante com qualidade igual ou superior ao Emiliano Martinez? Porque ele não deve ganhar pouco, né? E trazendo um jogador da base é possível pegar uma ou duas temporadas com o jogador ganhando um pouco menos. E aí eu alivio a folha salarial do Palmeiras. Qual é a sua opinião? Na minha opinião, o Emiliano Martinez está fazendo hora extra no Palmeiras. Eu não acho que ele é um jogador ruim e respeito o ser humano, tá? Mas não acho também que ele tenha a qualidade, por exemplo, do Evangelista. Muito menos do Aníbal Moreno. Do Andréas Pereira, então, não vou nem falar, né? Mas eu acho que é uma folha salarial do Palmeiras um pouco inflada, né? Com alguns jogadores ali que não há necessidade. Aposta na base. Eu vou trazer alguns nomes na base aqui que talvez você goste. E para finalizar a parte, o bloco dos jogadores que saem, Marcelo Lomba não deve ficar, né? Palmeiras já tá pagando uma bala pro Carlos Miguel e um valor absurdo também pro o Everton. Absurdo não, né? Valor alto, elevado, né? Não acho que o Lomba vai renovar mais um ano, não. Assim como o Marcos Rocha vai sair pela porta da frente, elogiado, com um evento de homenagem, etc. Tal. E agradeço ao Lomba que fez, poxa, boas partidas com a camisa do Palmeiras. Uma pena que ele não jogou tanto, né? Mas às vezes em que entrou deu conta do recado. Agora o que eu mais gosto de falar, base. Vocês sabem, né? Quem já acompanha o canal aqui sabe que eu sou um entusiasta da base do Palmeiras. Eu gosto muito. E tem vários vídeos aqui no canal das crias da academia. Vou deixar a playlist aqui. Assiste quando você quiser. Tem muito jovem da base do Palmeiras que entrega muito mais do que outros jovens de base de clubes como, por exemplo, o Barcelona. É absurdo, gente. A diferença da base do Palmeiras para dos clubes europeus é gigante. E para 2026 eu tenho um primeiro nome que vai te impactar, tá? Se você não conhece a base do Palmeiras, o Palmeiras tem um zagueiro africano de altíssimo nível e o nome dele é Koné. Ele é natural da Costa do Marfim e, rapaziada, recentemente ele recusou uma proposta do Barcelona para ficar no Palmeiras. A base do Palmeiras é reconhecida internacionalmente, tanto que é campeão mundial sub-17, sub-20, cara, Libertadores, enfim. E o Koné é um jogador daqueles que com certeza absoluta, não é achismo, tá? É a certeza absoluta, a menos que se perca no caminho, é claro, vai se tornar um jogador de altíssimo nível e titular de clube europeu, tá? É fato. Agora, ele é um menino, tá? Assim como todos os demais que nós vamos falar aqui, ou seja, tem que ter acompanhamento psicológico, familiar. Poxa, ele tá a quilômetros, né? A muitas milhas da terra natal, mas é um zagueiro de alto nível com alto rendimento. O Palmeiras deve lançá-lo em 2026. Nós veremos um pouco mais do jogador e junto dele, aquele que veio para substituir o Benedetti, Thiago Baroni. Thiago Baroni veio do Coritiba, se não me falha a memória, né? Zagueiro alto com características muito similares ao Benedetti, né? Se você ainda não viu o Benedetti jogar, ele era tido na base como de verdade assim um zagueiro que teria nível para a seleção brasileira.
Tanto que o Arsenal tá querendo o menino, né? Não podemos falar nada além disso, só isso já justifica, né? O Thiago Baroni chegou com a expectativa de substituir o Benedetti. Gente, quando a gente tem um clube de futebol profissional, um elenco profissional, a gente tem os jogadores titulares, os reservas e a gente tem aquela chamada terceira linha, né? Que são os jogadores que complementam em treinamentos e tal e que vão pegando bagagem, quem já jogou sabe disso, né? Pra poder, como eu posso te dizer assim, realmente suprir vagas nos momentos de necessidade. Exemplo, o Lucas Evangelista se lesionou. E aí a gente tem, por exemplo, na base, o Larson, que é um jogador que veio do Goiás e que fez um trabalho fantástico na base do Goiás. Joga de camisa 8 e de camisa 10. Muito técnico, muito aguerrido e assim, com uma qualidade diferenciada, aquele passe entre linhas, sabe? Pode jogar nas duas posições, de 8 ou de 10. E esse menino também vai subir profissional. Então aí eu já te falei três nomes de jogadores com alto nível, de verdade. É óbvio, como eu falei, precisa de acompanhamento, precisa sim de um psicológico muito bem alinhado, porque imagina você com 16, 17, 18 anos ganhando 100 mil reais por mês. Difícil, né? Então se não tiver a cabeça no lugar, se perde rapidinho. E aí nós temos dois jogadores que já estão no time profissional e que vão ganhar muito mais minutagem nos próximos meses. Eric Belé e Riquelme Felipe compõem uma dupla de jogadores de base com passagem por seleção brasileira. Além dele, eu tenho o Gilberto para te falar, ou seja, uma trinca de jogadores que tem condição total de assumir em 2026. E eu tenho uma expectativa aqui, tá? Com esse novo calendário da CBF, a tendência é que o Palmeiras entre no campeonato estadual jogando com um time misto. E aí essa molecada vai ganhar muita oportunidade. É isso que a gente está esperando, são as informações que a gente tem, né? É claro, Brasileirão vai estar rolando mais ou menos próximo do estadual, né? Se não me falha a memória, vai ser até junto. Depois eu vou fazer um vídeo do calendário novo da CBF para alinhar com vocês aqui. Mas de maneira geral, a tendência é que os jovens ganhem minutos no Paulista. Vai ser muito legal de assistir, de verdade, porque essa molecada é talentosa. E junto deles eu tenho dois Juans, tá? Que em 2026 devem começar a treinar com um elenco profissional. O Juan Francisco e o Juan Gabriel. Dois excepcionais jogadores, tem vídeo deles aqui falando deles aqui no canal. E eu te convido a assistir, tá? Vale a pena, porque essa é a nossa nova geração do bilhão, né? E de maneira geral, esses jovens vão compor de alguma forma o elenco profissional em 2026. Seja jogando, seja completando os times do treinamento para ir ganhando bagagem, né? Ou ainda numa eventual lesão ou algo do tipo, sendo convocados pelo Abel. E agora vamos falar daquilo que tá todo mundo afim, né? Contratação. Cara, não tem um assunto mais maravilhoso, né? Além da base, do que falar de reformulação de elenco. E esse time do Palmeiras já tá fantástico, né? Com Flaco Lopes, Vitor Roque, Andréas, enfim, Felipe Anderson. É um time fenomenal, né? Mas tem alguns nomes aqui que foram sondados em 2025 e teremos novidades sobre eles em 2026. O primeiro é uma especulação, mas que joga muita bola. Rodrigo Zalazar é um interesse antigo do Palmeiras, tá? Jogador de altíssimo nível. Se você não conhece, pelo amor de Deus, tá perdendo. Tá por fora, porque ele é um craque, cara. De verdade. E quando o Palmeiras começou a sondar, eu falei, meu, não vai rolar. Não vai rolar nenhum desses nomes, né? E acabou que o Andrés Pereira acabou chegando no Palmeiras, né? Depois da desistência do Marcel Ruiz. O Zalazar é muito técnico e tido como um dos melhores jogadores uruguaios. Agora, o que temos de concreto sobre essa possível contratação? O interesse do Palmeiras. Há interesse do Palmeiras em trazer o uruguaio para o Brasil, tá? E há interesse do uruguaio em jogar no Brasil, porque o Palmeiras é uma baita vitrine. O problema é quanto o Palmeiras está disposto a investir para trazer esse jogador. Ó, confesso que quando eu tiver mais novidades a respeito dele, eu vou trazer para você. E junto dele tem outros dois Gabriéis, tá? O Gabriel Peck, que também teve interesse concreto do Palmeiras, ele tá no Los Angeles Galaxy, né? E que há uma possibilidade real dele vir pro Verdão no começo do ano. E o Gabriel Mack, que é do Grêmio, uma aposta do Grêmio, né? Dizem os gremistas lá que é um jogador de alto nível. Eu confesso que eu ainda não vi muito dele, tá? Para poder falar.
mas é um jogador com potencial de revenda e o Palmeiras adora isso, tanto o Mac como o Peck. Imagina esses dois jogando junto, vai ficar até engraçado, né? Mac toca a bola pra Peck e o narrador vai ficar louco lá, né? Mas de maneira geral, ambos interessam ao Palmeiras. E o Palmeiras tem bala para trazer os dois, tá? O Grêmio pede algo em torno de 100, 110 milhões de reais, enquanto o PEC deve chegar aí por uns 80, 70 milhões de reais. E aí é aquilo que eu falei, né? Liberar folha de pagamento. Obrigado, Emiliano. Obrigado, Facundo Torres, de repente, né? Não sei, uma possibilidade. E aí trazer essa molecada com sangue novo. Ambos têm interesse no Palmeiras. Gabriel Jesus e Gerson. Gerson, eu já antecipo para vocês, tá? Quase impossível. Ponto, né? Ele tem uma ligação muito forte com o Flamengo e com o Fluminense, não deve vir para o Palmeiras. Entretanto, o Andrés também tinha, né? Sei lá. Eu sei que se ele chegar no Palmeiras, o time do Palmeiras vai subir uns 10 degraus, assim, né? Cresce muito de produção. Outro jogador que também tinha raízes no Rio de Janeiro e veio pro Palmeiras foi o Felipe Melo, né? E assim, foi um leão aqui no Verdão, né? Pode ser, pode ser. O Gerson é um baita do jogador. Também não tenho notícias reais para te passar nesse momento. A única notícia que eu tenho é que no momento é inviável pro Palmeiras, tá? E junto dele, Gabriel Jesus, glória, glória. Craque demais. Eu gosto muito do perfil do Gabriel Jesus. E se porventura o Vitor Roque realmente sair, o que eu duvido, né? Mas se acontecer, o Gabriel Jesus vai ser uma certeza no Palmeiras. Pode anotar o que eu tô falando aí. Escreve porque vai acontecer. Então é isso, meus amigos. Eu adorei fazer esse vídeo aqui com vocês, tá? Porque eu gosto muito de falar das notícias, mas eu também gosto de falar de potenciais eventos que vão acontecer no Verdão, né? Quero te agradecer por todo o seu carinho, por toda a companhia mais uma vez e desejar do fundo do meu coração que o Palmeiras continue crescendo administrativamente, economicamente e como clube de futebol, porque o Verdão é o maior das Américas. O futuro é verde e joguem contra quem jogar, jogamos para ganhar. Avante palestra, fui!